Um tempo atrás, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre o Digimental, e a thumb foi essa. Sim, muitas pessoas achavam que o Sagittarimon era uma fusão entre Lydramon e Fladramon, mas não é. Porém, e se eu te disser que possivelmente essa foi uma ideia que já existiu, mas que foi descartada? Saudações, eu sou o Hakase, e esses dias eu tava olhando o preço dos Gem Cards no eBay, agora que eu tenho um Vital Bracelet. Muito obrigado, Fábio, você é da hora. E do nada eu vi esses bonecos. Eu achei interessante, lembrou um boneco que eu tinha na infância, que era um Greymon, esquisitíssimo, que virava Metal Greymon. Dá a pena dele só de olhar, mas na época era muito irado. Daí eu fui ver ele e acabei entrando num limbo de bonecos diferenciados de Digimon, que além do preço, outra coisa me chamou bastante atenção, que são que esses bonecos vinham em forma de Digimental, mas eles podiam se distorcer todo, se desdobrar todo, até virar um Digimon. E eu achei a ideia muito legal. Imagina quando eu era criança, então. Porém, não para por aí. Ao olhar no verso da embalagem, mostra como o brinquedo funciona. E como podem ver, a ideia é de que misturássemos as peças para criar novas formas possíveis. E como mostrado nessas imagens, o negócio é um pouquinho bizarro. Porém, isso é interessante. Ainda mais quando vemos alguns designs dos Digimons, como por exemplo, o próprio Sagittarimon que eu mencionei antes. Ele é nitidamente uma espécie de Jogres, fusão ou Digicross do Fladramon com o Lightdramon, o que não à toa causou muita confusão na galera achando que eles eram uma fusão. Ou eu posso até ir um pouco mais longe e achar que ele foi projetado para ser uma Jogres ou fusão do Shadramon, que é o Ormon com o Digimental da coragem, com o Lydramon, que é o Vemon com o Digimental da amizade. Mas ainda assim, me soa bizarro como o Vemon com o Digimental da esperança carrega traços dessas formas respectivas do Digimental da coragem e amizade. Eu acho interessante como possivelmente essa era uma ideia que não foi levado adiante, pois se pararmos para pensar, todos os novos protagonistas possuem 2 Digimental cada. Eu acredito que baseado nesse brinquedo e no design do próprio Sagittarimon, que possivelmente é uma ideia que eles tinham sobre, sei lá, Double Armor Shinka, algo assim, para chegar no nível perfeito sozinho, sem a própria Jogres, já que o TK e a Hikari já tinham alcançado a forma perfeita no anime passado. E algo que reforça essa teoria é que boa parte dos Digimon de nível armadura saíram ainda durante o anime de 02, mas em outra mídia. Alguns tiveram mais focos somente nos CD-dramas, como por exemplo o Armor Evolution to the Unknown, incluindo o Sagittarimon nesse mesmo CD-drama, implicando que o design deles possivelmente já estava até pronto, mas não teve como ser usado, já que a ideia dos Digimentals, deles se unirem, acabou sendo descartada para que a Jogres tivesse sido usada, Algo no mínimo que é curioso, pelo menos pra mim, é que no G-Card Ancient Warriors do Vemon, o Sagittarimon pode ser uma forma alcançada usando ou o Fladramon ou o Lightdramon. Sim, o Sagittarimon tá como perfeito, e ele evolui de qualquer um dos dois. É no mínimo interessante, como eles reaproveitam conceitos antigos de forma ligeira, sem que a gente sequer perceba essas referências. Falando desse jeito, parece até que a franquia não é uma bagunça, Bom, com isso em mente, eu fui ver se tinha outras formas, como o Sagittarimon, que parece uma fusão de 2 Digimental, mas eu não tava conseguindo visualizar só olhando o design final. Então eu fui olhar de novo os versos dos brinquedos, e novamente me deparo com uma mistura de peças no mínimo interessante. Lydramon com Housemon, o que formou certinho o design do Sethmon. Eu achei isso muito irado quando descobri pela primeira vez. Então eu fiquei analisando mais formas para ver se dava para achar mais semelhança com o design final dos outros Digimons armadura, mas achei pouquíssima semelhança. Talvez esse aqui pareça o Frogmon, e esse aqui que usa o Digimental do Milagre e o da Esperança, por alguma razão ele me lembra vagamente o Superstarmon. Talvez seja só eu, talvez. Eu procurei muito em entrevistas, revistas, CD-dramas, artworks, pra ver se eu achava qualquer tipo de resquício dessa ideia, mas aparentemente, pelo que eu pude pesquisar, eu não achei nada documentado, então não posso confirmar se essa era uma ideia real pro anime. Pro brinquedo a gente vê que claramente era uma ideia real, mas que foi abandonada com o tempo, pois a gente vê que no anime de 02 fica muito implícito que eles queriam criar mais variedades. A gente pode ver isso pela própria Jogres, que o próprio Daisuke e o Vemon ficam imaginando como seria Jogres com os outros parceiros, como o X-Vemon com Aquilamon, X-Vemon com o próprio Ankylomon e por aí vai. Então era nítido que eles tinham interesse de expandir essa ideia, talvez lançando os brinquedos no mesmo estilo do Paildramon, que literalmente você unia o boneco do Stingmon com o do X-Vemon pra formar o próprio Paildramon, quase como um Megazord. Conceitos que a gente só ia ver lá pra frente em Cross Wars, quer dizer, conceitos literais,
vamos dizer assim. Em Frontier, a gente já pode ver um pouco mais disso também com os brinquedos dos Double Spirit, com humano e fera, podendo se unir, né, para fazer o espírito completo, como Aldamon e Ancient Greymon, Beowulfmon e Ancient Garurumon, e por fim, Rairimon e Ancient Sphinxmon. Digimons que claramente são a união de peças, como a gente pode ver também no verso desses outros brinquedos lançados na época. E por conta disso, seu design carrega traços das suas formas anteriores, que era uma mistura de peças. Não vou confirmar isso, porque infelizmente, de novo, eu não achei nenhuma informação que literalmente confirmasse isso, mas é muito provável que esses brinquedos tenham sido desenvolvidos durante o anime, para uma ideia de Double Spirit, antes mesmo da Double Spirit passar no anime, sendo o design final dos Double Spirits baseado nesses brinquedos, e não o inverso. Digo isso porque se olharmos para as outras formas dos outros Digimons que não precisaram seguir a regra desse brinquedo, porque saíram depois do anime, eles são relativamente mais criativos e não se prendem tanto ao design das formas anteriores. Mas se voltarmos para as formas mais adiantes, de luz e sombra, como as transcendentais, podemos ver essa mecânica presente novamente. Kaiser Greymon e Magna Garurumon tiveram brinquedos neste mesmo sistema, onde usavam as peças do Kaiser e do Magna para criar um novo brinquedo, que no caso é o Susanomon, e as peças que sobravam eram utilizadas para fazer a Zero Arms Orochi. Inclusive, algo curioso, que por conta dos brinquedos se desmontarem, suas peças vinham sobressalentes, e vinham também com um pedestalzinho muito semelhante ao que tinha embaixo da armadurinha dos Spirits. Então, meio que incentivava você a unir essas peças como se fosse um Spirit de verdade. Então fica aí a curiosidade, será que os transcendentais teriam Spirits? Isso me lembra muito aqueles brinquedos dos Cavaleiros do Zodíaco, que a armadura saía e você montava a armadura, que coincidentemente eram da Bandai. Como eu disse antes, eu não achei nada que confirme isso. Possivelmente esses brinquedos foram criados primeiro que os personagens do anime, ou os personagens foram criados para ser esses brinquedos, que poderiam formar outros brinquedos. Provavelmente a ideia era essa. Mas, infelizmente, eu não achei nenhum tipo de informação oficial que comprove isso. Mas é nítido, por esses brinquedos e por como a temporada se desenvolve, que provavelmente esse era o caso. E como a Bandai era mestre nesse tipo de brinquedo, né, de desmonta-monta, então eu não duvido que essa seja a causa de muitos Digimons terem designs já pré-prontos, digamos assim. Bom, esse foi um vídeo mais de curiosidades, né? Se você tiver alguma curiosidade para adicionar aí nos comentários, fique à vontade. E se você for um cara, um artista, né, que gosta de desenhar e quiser ilustrar a imagem desses brinquedos, a comunidade ficaria muito grata com vocês, de coração, porque essas formas precisam vir ao mundo. E a gente sabe que a Bandai não liga pra coisas antigas, então só depende da gente mesmo. Galera, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que ajudam este canal a sobreviver e que a gente tenha cada vez mais vídeos, né, com mais constância. De coração, muito obrigado, vocês não têm ideia da diferença que vocês estão fazendo pra mim. Muito obrigado mesmo. Aos demais que não puderem ajudar dessa forma, peço que compartilhe este vídeo, que ajuda bastante. Se possível, seria legal se o canal chegasse a 4.000 inscritos até o fim do ano. Não é uma tarefa difícil, eu sei que vocês conseguem. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.